Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 10 horas e 30 minutos, exatamente na abertura do mercado americano. Eu fiz questão de começar a gravar agora. Nós temos sol, 20 graus, céu azul aqui em São Paulo. E eu vou mostrar o racional do YouTube aqui falando em compra. Por quê? A gente passou o comando exatamente nesse ponto no Telegram. A gente voltou com as opções Day Trade agora oficiais. A minha ordem pegou mais cedo a 98,750. E pessoal, é aquela história, a gente vai observar. A semana passada teve muita volatilidade, o mercado foi para lá, foi para cá, não foi para lado nenhum. A semana fechou em alta até, né? E vamos ver, por exemplo, hoje, né? Aguardar até o final do pregão para a gente ver qual que é a melhor decisão. Então o mercado americano abrindo, o TradingView fica abobalhado aqui, é a cereja do bolo, né? Nesses momentos mais tensos. Mas a gente tem que ter força mental para superar. Então, semana passada, por exemplo, que o mercado foi para um lado, foi para o outro, e o Ibov subiu 0,29, ele fechou a semana em alta no frigir dos ovos, né? Ficou a frustração, porque a segunda-feira foi muito forte, né? Então a gente teve na segunda de semana passada uma alta de 2,12, depois ele devolveu ao longo dos dias, mas ainda fechou em alta de 0,29, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Ibov agora, né, nessa semana, né, nesse momento aqui de abertura, está caindo 1,53, que é algo que, de repente, hoje mesmo, a gente pode ter a recuperação completa dessa queda. Daí eu vou explicar por quê. As bolsas americanas, deixa eu só tomar um gole do meu energético aqui. As bolsas americanas, primeiro falando da EWZ, né? O EWZ, ele está abaixo, né, dessa LTA, então eu acredito que não faz sentido mais mantê-la. Vocês sabem que eu gosto de... E o mini índice que agora... as dificuldades são todas, né, no momento adverso. Os softwares travam, também é um caso sério, mas vamos lá. Essa cotação 98,610, eu acredito que daqui a pouquinho vai estar batendo ali 99,100. Agora são 10,30, 10,45 ali vai estar por volta de 99,100, 99,200. Lembrando que a máxima do dia é 99,170, ou seja, em 12 minutos aqui, 10,33 até 10,45, vai testar a máxima na minha visão, né? Então a gente não deixa de ter um racional simulando como se nós estivéssemos numa transmissão, numa sala ao vivo, numa aula, alguma coisa do gênero. Perfeito? Eu vou só aqui fechar essa janela, que ela está deixando a banda, está ocupando uma boa parte da banda aqui do computador. Então o EWZ, ele tem uma LTA que guia os preços desde março de 2020, mas não se aplica, né? Então seria forçar a barra aqui, a gente querer manter esse estudo, né? Então, eu gosto de limpar o gráfico para que algo que não é imprescindível naquele momento não nos tire a atenção. Esse gap foi fechado, né, a 26,75. Já tinha sido fechado no pregão do dia 1º. O fundo duplo também está desconfigurado, então a gente vai ter que observar as movimentações para ver se o próprio martelo da sexta-feira, se a gente percebe algum sinal, alguma coisa importante. E por que a WZ está caindo 3,12? Porque ele soma a queda do Ibov, ou do BOVA11, com a alta do dólar. Perfeito? Aí nós temos o BZQ, que é o dólar contra uma cesta de moedas que já se aproxima da máxima do dia 24 de janeiro a 33,70. Né? Aqui a máxima chegou a bater hoje 32,92. Já distante da média de 21. O ponto alto aqui mesmo para a venda seria a perda 31,45. Ele acionou um pivô, né, ao romper esse patamar, então seria um pivô
de alta abortado. E nós temos o VIX, né, que está em alta. Eu falaria em venda no VIX nesse ponto, mas uma venda com stop logo acima da máxima. Porque se começar a subir e por acaso romper 30 com 22, aí ele pode realmente configurar um W aqui e decolar. E aí precisaria ter marca máxima, né? 29,29, talvez coloque o stop 1% acima. Se não pegar, se surfa a movimentação de baixa, se pegar a vida que segue. Aí nós temos o Dow Jones, né? A configuração das bolsas norte-americanas é uma configuração de alta, né? No curto prazo. Só que elas desceram para fechar. Por que é de alta? Porque nós temos um forte movimento, né, entre os dias 17 e 28 de junho. Enquanto essa mínima aqui for mantida, né, a mínima do dia 30, passa-nos aqui uma ideia de uma alta para formar pivô. Tem gap aberto aqui em cima. O S&P já tem um gap bem abaixo dos valores atuais, né, então dificilmente... Eu acho que ele não vai ser fechado, né, no curto prazo. E o índice Nasdaq, o gap seria fechado a 10,638 e ele não foi, né? Porque a mínima do dia 30 foi 10,850. Então as bolsas americanas, que hoje, nesse momento, né, dia 5/7, apresentam quedas perto aí de 2%, eu acredito que reduzam pelo menos uns 70% dessa queda ainda hoje. Isso deve impulsionar o mercado aqui no Brasil, né? Essa é a minha visão. Eu posso estar certo, posso estar errado, mas é a minha visão. Os títulos americanos de 10 anos aparentemente vão realmente buscar a região que nós falávamos perto das máximas aqui, que é algo em torno de 2.708, 2.706. Existe algo novo, né? Isso pode beneficiar, por exemplo, o setor de tecnologia, né, que trabalha inversamente proporcional ao rendimento dos títulos do governo norte-americano de 10 anos, que a gente acompanha diariamente. E um petróleo em queda dessa forma, né, nós falávamos que acreditávamos mais no petróleo a $100 do que num processo de alta. Petróleo em queda, ele arrefece a inflação mundo afora e ele penaliza, né, ações. Aqui a gente tem o WTI, tem o Brent, ele penaliza as ações petrolíferas, sem dúvida nenhuma, inclusive a Petrobras, mas é sinal de arrefecimento de inflação, né? Isso para os demais setores é positivo, né? Então o petróleo, eu acredito que tanto em Londres quanto em Nova York ele se aproxime realmente dos $100, né? E o minério de ferro eu já seria comprador. Vejo aqui no minério uma configuração de fundo, né? Nós temos um arame, talvez aqui um padrão da alavanca, um fundo duplo e um eixo do padrão aqui a 125 com 10. Nikkei, arame, processo de alta, então está acionado o padrão. Dificilmente um arame falha. A bolsa de Xangai, apesar da leve queda, ela continua com o viés altista. Perfeito? Hoje a gente teve, né, para quem acompanhou os trabalhos ali no Telegram, PMI chinês veio muito forte. O governo chinês falando que vai gastar 75 bilhões. Deixa eu ver aqui o dado correto, né? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei no... Ó, minério de ferro subiu 2,81, tal, 75 bilhões para reviver a economia. Então, todos os dias a gente tem notícias boas vindas da China, né? Deixa eu só responder um prestador aqui, pessoal, só um minuto. Maravilha.
Muito bom. Então, a PMI chinês melhor que esperado, o governo falando que vai investir 75 bilhões de dólares para reviver a economia. Então, a nossa teoria de 2 semanas atrás, que todos os dias teria alguma coisa boa vindo da China, tem se materializado. Só que aí falta, né, a gente ter os astros alinhados aí para ter um movimento de alta mais forte no mercado, né? Então, é uma fase desafiadora. Né, a gente está na luta aí todos os dias. Semana passada acabou fechando em alta e essa semana, inclusive hoje, eu acredito numa recuperação não só parcial, como total dessa queda que a gente vê em torno de 1,60, 1,70 nesse momento. Tem margem para isso, né? Por que tem margem para isso? Porque se a gente pegar as bolsas, por exemplo, americanas e na Europa, estão caindo muito. Uma leve recuperação joga esse mercado aí aos 100 mil pontos ainda hoje. No mercado futuro, no caso, né? Muito bem. Então, falando aqui da Bolsa do Reino Unido, e eu, como eu disse a vocês, eu vou cumprir o meu papel de caminhar com vocês até os 126 mil pontos. Nós vamos lançar uma imersão, 3 renovações e realmente eu vou encerrar. Nem que eu volte a trabalhar na indústria, né? Eu já tive vários convites ao longo desses anos, eu vou cumprir a minha missão. Vou caminhar até os 126, lançamento de imersão, 3 renovações ou bimestrais, geralmente a gente dá 2 meses no grupo. Se a gente cumprir as metas, o aluno continua, por exemplo, cumpre a meta nos primeiros 20 dias. O aluno continua 2 meses no grupo, em cortesia. Ou se não, até cumprir a meta, quanto tempo for, e depois eu vou realmente encerrar. É uma decisão que eu já tomei e ela é irreversível nesse momento. Porque, assim, não queiram estar na minha pele, tendo que coordenar a equipe. Não é fácil trabalhar em redes sociais. Um dia você tem que trocar o microfone, no outro é a luz, aí o filtro que você usava some. Aí tem que trocar de celular, aí tem que lidar com o aluno. A grande maioria apoia, mas tem aluno que perturba muito. E às vezes nem opera, é só para perturbar, tenta induzir a erro. Então é algo que é realmente um grau de dificuldade altíssimo, mas eu mantenho aí, cabeça erguida, pau na máquina, sempre à disposição. Mas eu preciso ter essa deadline até para eu poder trabalhar com uma referência, né? Então eu mantenho o meu compromisso até o 126, imersão, 3 renovações aí a Top Traders. Eu vou encerrar as minhas atividades em renda variável, pelo menos na parte educacional. Vou continuar operando, mas aí vou seguir de forma diferente. E eu estou avisando isso bem antes, né, para depois não ser pego de surpresa, para fazer como muitos professores e influencer que somem, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou encerrar, mas eu vou encerrar de forma organizada, com um prévio aviso, com uma antecedência decente, digamos assim, né? Então nós temos, por exemplo, né, uma queda de 1,47 na semana para a Bolsa de Londres, por quê? Ontem subiu 0,89, hoje está caindo 2,34. Acredito até o fechamento que reduza essa queda. Seria interessante para não ficar um marubuzu aqui na tela, né? Será que aqui a Bolsa de Paris, né, ela se enquadra naquele caso do EWZ? Eu acredito que não, por quê? Porque o pregão ainda não fechou. Ela penetrou, né, aqui essa LTA, ainda pode formar um fundo duplo, especialmente se fechar acima dos 5.830 e de repente configurar aqui como eixo de W o 6.156, né, e aí de repente buscar 6.600 ainda no mês de julho. Mas para quem argumentar, professor, mas hoje teria que recuperar parcialmente, sim, para deixar uma sombra inferior e principalmente fechar acima da mínima do dia 24 de junho. Perfeito? Aí nós temos o Eurostock 50. É a mesma leitura, né? Ele precisa recuperar parcialmente a queda de hoje, especialmente colar no fundo aqui do dia 16. E de repente, se tiver uma reação mundo afora,
assim, o mercado está volátil. Está caindo 2,43, se reduz em 1% essa queda, fecha dentro do território delimitado. Eu vou até traçar melhor aqui, delimitado por essa linha de retorno, né? É uma hipótese. E aí nós teremos aqui o índice DAX, né? Ó, o programa, cara, eu limpei o computador, coloquei mais memória. O problema é o TradingView, ó, entrou volume, ele trava. Então tem que ter uma paciência de jóia. Ele está no ponto aqui que montou fundo dia 7 de março, né, Marubuzu. Tem tudo para formar fundo. É provável que o faça, né? Então seria muito interessante reduzir, de repente, pela metade essa queda, deixar uma sombra inferior, por quê? Como ele vai marcar a extremidade do movimento, seria um sinal de fundo. Né? Por exemplo, uma formação de uma sombra inferior nessa região é sinal de fundo porque marca a extremidade do movimento. Então a gente poderia considerar, no caso aqui, um gap de fuga, de medida e de exaustão. Perfeito? MME, fluxo para mercados emergentes. É a mesma coisa que essa LTA. Precisaria montar aqui uma sombra inferior e principalmente fechar acima de 979 para configurar um fundo duplo e um rompimento falso. É possível, né? Só que tem que entrar força compradora, de fato, né? Vamos ver aqui no INQ22. Né? Nesse momento está bem desequilibrado o livro, ele pende para o lado da venda. Não. Se esse livro equilibrar 45,55, depois 50,50, aí pode realmente iniciar um movimento de recuperação, o que a gente não percebe por enquanto, né? Perfeito? Vamos ver, ó, agora está começando aqui. Se ficar 45,55, 46,54, aí a gente pode ter uma alta rápida aí de uns 500 pontos. Muito bem. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas que rompeu a série TB, acionou um pivô de alta no rompimento de 105,788. Então até que a gente tenha algo, um movimento contrário, é um pivô, né? Podemos inclusive traçar uma linha uma linha de retorno. Se voltar a trabalhar abaixo dessa linha, a gente pode ter algo novo. De repente, aqui usando um pouco a imaginação, como eu costumo dizer, não que seja exatamente isso, pessoal, só para ficar claro, tá? Às vezes pessoal, a gente faz uma brincadeira e entende de forma pejorativa, mas aqui a gente tem uma cunha, né, no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, né? O que faria um dólar forte, né? De repente, dados americanos bons. A gente percebe, né, quem gosta de ler, nem todo aluno gosta de ler, né? Tem aluno que ele não valoriza nada que você faz. Você faz o cenário, informe fechado, panorama, abertura, fica o dia inteiro lá no Instagram, no Telegram, ele não dá valor nenhum, né? Ele só sabe criticar. Se ele perdesse o tempo ajudando em vez de criticar, talvez o grupo seria outro, né? Mas não, ele perde o tempo ali. Que nem a pessoa que reclama de tudo, né? Então o cara reclama de tudo, na alta, na baixa, se ganha, se perde. E ele poderia perder o tempo ajudando o grupo, mas ele fica enchendo o saco, torrando a paciência da gente, né? Então, o DXY impacta o dólar, né? Então, o que a gente percebe, né? Quem gosta de ler, de estudar, né? Que inclusive não fica fazendo perguntas daquilo que está nos relatórios e tal, a gente percebe que tem uma disputa velada, né, entre China e Estados Unidos para ver quem vai ter o maior PIB de 2022. Se a China diz que vai fazer de tudo, né, e ela tem espaço
para chegar num PIB entre 5 e 5,50 no ano. Pô, como é que vai ter recessão nos Estados Unidos, né? Eu não estou dizendo que isso vai fazer a bolsa subir ou cair, porque às vezes está no preço, detona algum setor, tem um movimento especulativo. Mas como que vai ter recessão dos Estados Unidos se os Estados Unidos vão disputar com a China para ver quem vai ter o maior PIB em 2022, né? Então essa que é a questão. Então eu acredito que... E aí um PIB... Estados Unidos com os seus dados fortes, né? E até que ponto isso está no preço, né, do DXY, por exemplo. Agora, no Brasil especificamente, quando a gente fala do dólar, é claro, né, um cenário mais ameno, onde existe tomada de risco, ele beneficia o real, né, beneficia o real e ele derruba o dólar. Por quê? Porque é muito comum ter esse movimento de carry trade, né, de dinheiro vindo de fora para renda fixa, mas uma parte vai para variável também. Sabe por quê, pessoal? O camarada, ele é um grande gestor, ele sabe trabalhar com dinheiro esperto. Então ele faz o carry trade para alocar dinheiro aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada no livro aqui e colocar o intraday do dólar. E ele aloca uma parte na renda variável. Por quê? Porque você pode trabalhar, você faz um investimento de renda fixa com a própria margem que aquele investimento de renda fixa oferece, você faz operações com índice, com dólar, e até no mercado de ações, Small 11, Bova 11, é possível trabalhar com a margem, trabalhar com lastro, né? Então, quando o dólar cai porque está entrando fluxo estrangeiro, e até o fluxo, teve aluno que me escreveu para questionar, pô, isso aqui é dado da B3, né? O mês fechou com 427, 106 milhões para os estrangeiros. Eu não vou nem responder, essa eu não vou responder. Né? Coisas assim, pô, é um dado em conteste, você consegue achar no site da B3, inclusive, ó, tem um link aqui que a gente usa, que é o de contratos em aberto, né? Então, $1 em queda, ele poderia ser uma ideia e um sinal de entrada de fluxo estrangeiro que a gente não vê realmente por enquanto. Então, no caso do dólar, não tem sinal de topo no intraday nem no diário. Agora no intraday pode ter a qualquer momento. Vamos fazer um exercício no dólar aqui, a gente faz sempre no mini índice, né? Vamos ver se a gente consegue, com base nos gráficos intradiários aqui, entender alguma coisa no dólar. Os 60 minutos a gente vê o dólar acima da parte alta aqui de um alargamento, 2 gaps abertos. Temos um gráfico de 30 minutos. Né? Aqui as bandas abriram para cima, com um gap teoricamente de fuga. E a gente tem um gráfico de 15 minutos. Né? No gráfico de 15 minutos, a gente tem um fora da banda dentro da banda. Quase dentro da banda, pode adentrar aqui o território delimitado pelas bandas de Bollinger. Eu falaria em venda nesse momento, a 5,438. Fazer um exercício, né? Para ver se a gente consegue entender, né, interpretar o movimento que nós temos no dólar. Então, da mesma forma que a gente observa o livro de ofertas do mini dólar, do mini índice, a gente observa do mini dólar, tem uma força compradora aqui evidentemente maior, mas eu acredito que isso aqui equilibre. Então, a gente estaria com 2 pontos aí, né, de ganho. Uau, né? Que bacana. Eu acredito que o dólar ainda hoje venha na região de 5.400, então a gente teria aí 38 pontos num racional de day trade. Eu iria além, viu? Acho que vem na mínima de hoje a 4.388 e 500. Então a gente falaria aí em 50 pontos de racional, busca pela mínima no mini dólar. Perfeito? Muito bem. Daí temos Ibovespa em dólar aqui na tela.
Ibovespa em dólares, também, né, essa LTA não se aplica. A gente teve um pivô acionado na perda de 18,594, Ibovespa em dólares muito barato, né, quer dizer, para os estrangeiros. Se para os institucionais, né, os locais, já é uma pichincha, para quem entra em dólar é mais ainda, porque se o dólar está forte, você tem mais dinheiro quando você converte para comprar as ações que estão mais baratas, né? Então você tem a sua moeda, ela está valorizada para comprar ativos que desvalorizaram. Então, quer dizer, você tem um poder de compra N vezes, se você pegar o médio prazo, mas em porcentagem consideravelmente maior. Não. E falando um pouco dos juros, juros no gráfico diário, eles desconfiguram também uma figura simétrica nesse momento. Pode deixar um topo duplo, né? Se respeitar aqui o 12.985, aí o eixo ficaria por conta de 12.650, mas pode testar essa região para acionar um pivô de alta ou formar um topo mais baixo que o anterior. Então o pregão de hoje, eles são daqueles pregões assim de suma importância, é um pregão que guia alguns pregões de negócios posteriormente, né? Sobre o milho, eu acho que não tem o que fazer no momento, é aguardar um repique para uma saída mais digna aqui no caso. Milho e Bitcoin, acho que não faz sentido mexer nesse momento, né? O Bitcoin, caso ocorra o rompimento de 21.868, seria uma inflexão muito interessante, porque ele não tem resistência até o 31.737. Não. E acho que dos ativos que a gente costuma fazer... E pessoal, vou ser bem sincero, tô de saco cheio hoje, não vou ler comentários aqui no YouTube, tá? Amanhã eu leio, ou eu gravo um vídeo mais tarde. Hoje realmente vou entregar aqui tudo que a gente entrega da melhor maneira possível, mas eu tô farto já de tudo que tem ocorrido aí. Como eu comentei, você tem que... São vários softwares, é rede social, aí um dia o microfone que dava certo você tem que trocar, aí no outro dia não sei o que, e tem coisas... Com todo respeito aos nossos queridos amigos, depois eu leio aqui, eu procuro ser sempre sincero e transparente, né? Hoje eu não tô com saco de ler, não tô a fim de ler, não vou ler. Então... É aquilo que eu falei, o número de elogios quando acerta é muito pequeno, e quando tem uma situação adversa, a nossa ideia é a formação de um grupo, né, para caminharmos juntos, mas aí quando acerta é uma situação, quando erra o nível de pressão, de crítica é muito grande, eu tô com o saco cheio, sendo bem sincero. Então vamos fazer aqui os ativos fixos. Então, como eu comentei, eu preciso ter essa deadline eu vou cumprir meus compromissos, mas depois de uma imersão e 3 renovações, eu vou realmente planejar alguma coisa nova, e até lá vou entregar o melhor que eu puder aqui a vocês. 13,85 é um ponto importante para a Ambev. A gente vê aí aquela história do flight to quality, né? O dinheiro migra para a qualidade, então a Ambev está cumprindo o que nós acreditávamos aqui quando ela tocou a lei de retorno, que é buscar a parte alta. Está acionando um pivô a 13,85, deve romper e buscar 14,32. Acho que é o ponto mínimo aqui para essa movimentação, mas como vai ter estourado um pivô, eu colocaria, por exemplo, como alvo, se eu tivesse operação corrente, no mínimo 14,89, R$15. Então... o mercado está... aquele flight to quality, né? Ele migra, né? Ele procura ativos mais seguros. Por exemplo, o caso de B3SA3, né? Por que B3SA3 está em queda, né? Se a gente tem grande volume, negociação na bolsa? Porque é fluxo.
né? Se você não tem um fluxo para ser alocado na renda variável, os ativos em geral não o recebem. Então, é isso que acontece, mas não significa que é um ativo ruim. Eu não compraria, eu não escolheria, por exemplo, hoje comprar B3SA3, mas para quem esperava uma oportunidade, o ativo descontado ou algo do gênero, a oportunidade está aí, né? No caso de BBS3, que parece ali que configura um fundo duplo, como a gente consegue unir os topos, seria um triângulo descendente. Quando tem a sua parte alta, que é a LTB rompida, geralmente praticamente sela uma movimentação de inflexão. Agora, o ponto assim que, digamos assim, liberta o Banco do Brasil para uma alta mais forte, né? Está saindo encomendas à indústria, sobe a 1,6 em maio, ante abril expectativa 1,6 nos Estados Unidos, então a gente tem aí alguma reação das bolsas, pode ser um indicador chave aí para o preço, né? Então, acabou de sair aqui. Encomendas à indústria sobe a 1,6 em maio, ante abril nos Estados Unidos, previsão 0,6, é fantástico, né, o indicador. Fantástico mesmo. Muito bem. Então pode ser um indicador de virada aí no intraday, que bacana. Mas aí, fogo de palha no início agora, mas é um indicador forte, né? Hoje é o dia dos bons indicadores sem a reação das bolsas. Então, vamos ver se tem alguma reação na encomendas à indústria. Indústria americana muito forte. A gente teve uma pequena reação. Né? Vamos ver se é algo consistente, se forma realmente fundo. No caso do mini índice, para a gente ter um movimento consistente, precisa trabalhar acima de 98.560 ou 98.625, onde acionou um pivô aqui. Então vamos acompanhar. É um indicador que tem potencial de gerar uma forte recuperação no intraday. Estou acompanhando de uma outra tela aqui, vou monitorando. Então, colocando aqui na tela Bradesco. Ele vem onde fez fundo nos meses de novembro e também dezembro do ano passado. Né, o sinal especificamente, né, eu vou até atualizar aqui a mínima do dia 1º como referência. Né, 16,92. Como está acima desse ponto, passa a ideia da formação de um fundo duplo, mas o candle do dia 1º não marcou a mínima do movimento, portanto não é a referência principal nesse momento. Aí temos Itaúsa. Itaúsa, assim como Ambev, são opções importantes, interessantes para bater a renda fixa, né? Acionou um pivô de baixa, na perda de 8,57 hoje, né? Por exemplo, quem compra Itaúsa faria aqui uma compra assimétrica, né? Você compra um ativo que não tem exatamente um sinal, mas ele está consideravelmente descontado, com aquela ideia assim, pô, eu não estou comprando a 11, estou comprando a 8. Ele pode ir a 7, pode ir a 6? Pode. Mas é mais provável que ele inflexione e você tenha um ganho substancial. E outra, né? Quem compra o ativo nesses níveis, você não está comprando para day trade, está comprando para... dá para traçar uma linha de retorno, de repente para uma posição mais longa, justamente para bater a renda fixa, né, com uma ideia de ficar pelo menos 3 meses no ativo, uma vez que swing trade tem uma linha de retorno interessante de 3 semanas a 3 meses de exposição. Aí tem Itube. Itube, entre os dias 30 e dia 1º, fez um engolfo.
né? Esse engolfo ainda é válido porque a mínima do candle que tem o corpo mais alongado que o Marubozu dia 1º está preservada, né, a 22,24, a gente pode marcar aqui como referência. Né, provavelmente será preservada e deve gerar um movimento de inflexão, está na base de uma cunha, né, delimitada com essas linhas azul e também a linha vermelha. A gente tem SAMI um pouco abaixo dos fundos de novembro, janeiro e março, mas uma leve movimentação de alta aqui. Ela pode jogar o preço acima desses patamares. Então agora a LTB ela não é válida, de fato. A LTB é a linha de retorno, né? Não faz sentido mantê-la aqui traçada. E a gente tem BPAC, uma situação de queda generalizada. O ativo, se fechar acima dessa linha de tendência de alta, ainda de repente fechar até o gap, configuraria como de fuga, mostra uma região interessante, mas uma compra assimétrica também para quem vai entrar ou para quem vai manter. Eu acho que tem aqui as motivações. Não. Positivo. Mesmo sendo um ativo de fluxo, né, inversamente proporcional aos thrashers americanos, ela cai, né, tem queda generalizada, mas eu diria que positivo hoje não seria uma surpresa para mim se ela fechasse positiva ou de lado, porque ela tem fundamentos que poderiam apontar nesse sentido. Aí reforçaria a ideia de um fundo duplo com eixo a 5,74, alvo rápido a 6,39, um alvo para guerrilha, para quem opera mais curto. Esses índices aqui eu vou fazer no TradingView, aí eu vou fazer Petro e Vale aqui na Petrobras, caindo na esteira de um processo de aversão a risco e de queda forte do petróleo, né? Não seria uma escolha minha no momento, mas Vale sim. Então, conforme a Vale tem esses movimentos de queda, eu acho que ela gera oportunidade, né? É aquilo que eu falei, né? Que nem aquela história da operação pública. Se faz uma operação pública, por exemplo, dá certo, pô, você é herói, fica com baita caixa para outro negócio. Mas o ativo pode cair também, é renda variável. Então o dinheiro que tem que estar na bolsa é aquele dinheiro que pode estar lá, né? China 11. Eu acho que chegou no alvo ótimo 7,46. Quem carregou até aqui realizou, então agora, se entrar no cenário de correção, de repente ela gera aí uma outra oportunidade. E a gente tem Cury, né, segurando bem, né, pelo que está caindo o mercado como um todo. E Melnick, idem, né, até subindo. É interessante esse movimento na Cury e na Melnick. Aí Local Web, ativo de fluxo, né, o mercado sobe 1, 2%, ela sobe 5, 6. Quando cai, ela cai nessas proporções. A gente mantém o ativo por enquanto. E tem Gerdau lutando aí para segurar no 21,89, configurar fundo, de repente forma um W mais baixo aqui. Eu vou atualizar. Te mantém também por enquanto. Eu vou atualizar aqui os pontos. Em Gerdau, acho que a mínima do dia 1º faz sentido manter aqui marcada, 21,54. Interessante que conserve esse patamar, né? E tem 3 gaps, talvez fuga medida exaustão. E faltou eu fazer os índices aqui. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar, se tem. O cara acabou de marcar um serviço comigo na sexta, daí ele me mandou uma mensagem perguntando se tem que ser na quinta. É realmente um momento adverso, né? Pode ser até hoje, pode ser à noite. Maravilha. Legal. Então, faltou a gente falar dos índices aqui.
Primeiro é Small 11, né? Mais do mesmo. O Small 11 hoje, né? O aluno, por exemplo, ele pode pensar assim, eu vou fazer... Fechou um gap, né, inclusive, aberto desde 2020. Esse gap foi fechado em 89,60. E muitas vezes quando fecha gap, pode ter um movimento de reação, né? Tem um gap aqui no semanal que parece um gap de medida. Né? Mas pode cair também, enfim. Mas eu acho que nesses níveis, né? Você tem um gap provavelmente de fuga medida e de exaustão hoje. Então, sendo um gap de exaustão, uma vez fechado, deve gerar um movimento rápido até a média de 21 aqui nos 96. Então, hoje, né, aquela velha história. Ontem mesmo, eu conversei com um corretor que é meu amigo, eu falei para ele que eu quero colocar alguns imóveis à venda. O que vender primeiro, eu vou alocar em bolsa, ou talvez fazer uma operação pública. Porque eu acho que faz sentido. Hoje, você tem um imóvel ali dando 0,4 de aluguel, alguns 0,5%. Hoje, dependendo do imóvel que for vendido, se você alocar em Vale, ou alocar de repente numa cesta de small caps, ou até no small 11, eu entendo que se aloca agora em julho, né, se vender um imóvel rápido, você coloca em julho e você monta uma operação 6 meses para apurar lucro, por exemplo, em janeiro do ano que vem, eu tenho muito mais do que um imóvel me daria com a sua valorização, mais aluguel, menos manutenção, comissão da imobiliária, impostos e tal. Então é a minha visão. Né? Que em 6 meses eu teria um lucro muito maior e poderia inclusive recomprar um imóvel parecido. Então pode dar certo ou pode dar errado. De repente eu coloco, a bolsa continua em queda, daqui 6 meses eu tenho um capital menor e deixo de receber o aluguel. É a vida. Só que eu vou fazer isso consciente e eu não fico culpando ninguém depois pelos meus possíveis erros ou chamando ninguém de gênio pelos meus acertos. Então é a ideia, é isso que eu pretendo fazer. Então eu estava conversando com ele ontem, né, e ele perguntou para mim, ele falou, eu tenho uma grana, mas eu não quero montar uma carteira e tal. Você acha que vale a pena colocar dinheiro num fundo? Eu acho que vale a pena colocar em Small 11, porque é um fundo com uma taxa de administração baixíssima, mas não significa que você vai acertar a mínima. Né? Não significa que você vai acertar a mínima, né? Então é isso. Né? Você pode acertar a mínima, pode não acertar. Então a gente tem aqui, por exemplo, o IFNC. É mais um índice também, a gente sabe da importância que tem o IFNC para a composição do IBOV, do BOVA11, do mini índice. O IFNC, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui no intraday. Né? Talvez ele forme um fundo duplo com um eixo aqui em um gráfico de 60 minutos, 9447. Né? Então, é uma configuração que pode ocorrer, mas precisa começar, pessoal. Precisa começar. Eu lembro que uma vez eu estava ali, a gente estava em viagem ali, Itacuruçá, Mangaratiba, Angra dos Reis, e a gente estava numa posição de venda. Faz tempo isso. E assim, todos os fundamentos péssimos, o mercado não parava de subir, nós estávamos vendidos. Cada dia saía um fundamento pior que o outro. Aí eu dizia o seguinte, olha, quando começar a descer, vai descer mesmo. Só que precisa começar. Por quê? Porque aciona robô que trabalha na venda, essas operações quantitativas, algoritmo, ou às vezes trader que opera na unha mesmo, que espera um sinal mais forte, até mesmo no gráfico. Começou, o negócio desceu tudo e mais um pouco em poucos dias. E a mesma coisa agora, tem tudo para subir o IFNC, o IMOB, tem, mas precisa começar, porque quando começa, chama a atenção, aí sala de corretora começa a dar call de compra, aí os institucionais acabam tendo que, até os fundos passivos têm que comprar para seguir a movimentação, aí atrai estrangeiro, mas precisa começar. Né? Por exemplo, setor imobiliário. Percebam aqui, se romper a média de 21, 640, não tem resistência. Ó. 700, 720, 800. Isso aqui não é resistência no movimento de inflexão. É a mesma coisa do IMAT. Está num fundo duplo,
Pode marcar a ideia aqui do rompimento falso, 4953? Pode. Aí tem um W bonitinho aqui, com eixo a 5.407? Tem. Mas precisa começar. Pô, tem resistência até 6.315? Não tem, mas precisa começar, tal, vira até o eixo. É essa a ideia que eu sempre falo. A mesma coisa o índice de energia, né? Ele vem numa toada aqui, de repente ele rasga aqui o gráfico tal, mas precisa começar. Qual que é o ponto-chave no curto prazo? 77,132, está numa região de fundo. Mas precisa iniciar o movimento. E tem um índice de consumo relativamente interessante, está caindo somente 0,23, sinal que tem entrada nesse setor. Para mim, ele vai ser o setor que vai iniciar o movimento de reação. Eu só vou acreditar numa alta realmente consistente, que eu vou poder sair para almoçar todos os dias, ter um mínimo de dignidade no meu dia, digamos assim, quando eu ver o índice de consumo rasgar o gráfico aqui. Daí eu consigo fazer as minhas coisas tranquilo, porque o índice de consumo com força compradora vai ser um sinal que vai arrastar tudo aí para cima. Aí vão comentar, caramba, a bolsa estava barata, né? Exatamente. Tá. E aquele indicador norte-americano que eu comentei anteriormente, parece, né, que ele vai gerar um movimento de recuperação intraday, né, que foi encomendas da indústria, né, 1,6, uma previsão de 0,6 é muita coisa, é quase o triplo. Isso para os padrões americanos, né, que trabalha com margem de 0,1, 0,2 ali, é realmente um indicador que pode jogar as bolsas americanas em um terreno positivo ao longo do dia. Então a gente tem, por exemplo, aqui o Dow Jones, S&P índice Nasdaq. O Nasdaq já recuperou praticamente a metade. Eu acho que pode reduzir essa queda para 0,5% aqui ao longo do dia, 0,3, 0,4. Mas não seria exatamente uma surpresa se entrar em terreno positivo. Né? E a gente percebe no mini índice um sinal de fundo. Então está quase no ponto ali que a gente falou no day trade, né, que é 98,750. Então já está acima de 98,560, que é o que eu comentei. Fora da banda, dentro da banda, acionou o spinning top rompendo 98,360. Qual que seria o caminho mais provável? O teste da máxima mesmo, né? Então daqui a pouquinho deve bater ali o 99,170, onde está a média de 21, o rompimento, o projeto fechamento do gap, a 99,500, então 99,500 é uma possibilidade real ao longo do dia e eu diria que pode testar essa LTB aqui ainda hoje ou fechar realmente o gap a 99,500. Essa LTB ela não é tão confiável porque houve já um rompimento falso. Mas qual que é a ideia, né? Teste de 99,170 talvez ali por volta do meio-dia. 99,170, rompeu a média, 99,510 no período da tarde. Então a gente vai acompanhar, pessoal, desdobramentos no período da tarde pelo Telegram, eu vou dizer se nós mantemos ou não a operação, mas esse indicador americano pode virar o jogo e colocar, inclusive, um mini índice em terreno positivo no período vespertino. Saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, nos vemos aí no Telegram, quem sabe no Instagram também. E eu desejo um bom pregão a todos.